Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de estudos acerca da família, tratando agora sobre o fundamento do matrimônio. O fundamento do matrimônio. Nós precisamos entender que o fundamento do matrimônio não é o amor sentimental, como muitos pensam, mas sim o compromisso da vontade, selado com um pacto, ou seja, com uma aliança diante de Deus. O fundamento do matrimônio não é o amor sentimental. Claro que envolve sentimentos, emoções, né? Isso que a gente chama comumente de amor, mas o compromisso da vontade, selado com um pacto, com uma aliança, é o que define, é o que fundamenta o verdadeiro matrimônio do ponto de vista de Deus. Nós vamos explicar logo em seguida mais acerca disso. Primeiro, vamos entender o que é o amor do ponto de vista de Deus, tá? Em nossos dias existe, infelizmente, conceitos errados, muito generalizados, de que o amor sentimental constitui a base do casamento. Isso se deve ao romantismo, né, dos filmes românticos e dos últimos séculos, do erotismo, das novelas dos nossos dias, programas de televisão, das literaturas nos dias de hoje e nos tempos antigos, né? As pessoas têm esse conceito errado do que fundamenta um casamento, uma família, é esse amor sentimental. Mas certamente, e é claro, que o amor é um ingrediente importante dentro do casamento, elementar, essencial, mas não é a base da sua subsistência. Não é a base da sua subsistência. O namoro pode conduzir duas pessoas ao casamento, por exemplo, mas este não pode ser o fundamento. Mas como fundamento desse namoro, dessa relação, não pode haver apenas mera atração natural de um pelo outro. Deus não poderia estabelecer algo tão importante como o casamento sobre bases tão instáveis como os sentimentos. Infelizmente você sabe, os sentimentos, as emoções são volúveis, né? E as pessoas hoje em dia qualquer coisinha, ai pastor, eu não amo mais ela, eu não amo mais ele, o sentimento acabou. A base e o fundamento do casamento não é o amor sentimental, mas o compromisso da vontade selado com um pacto. Deus não poderia estabelecer algo tão importante como o casamento sobre bases tão instáveis como os sentimentos e as emoções. Diversas são as razões que podem mudar os nossos sentimentos, né? Por exemplo, dificuldades na convivência entre duas pessoas, maus tratos por parte de um ou de outro, falhas de caráter em nós ou na outra pessoa, o aparecimento de alguém mais interessante e etc. E outras coisas que podem alterar esses sentimentos, essas emoções. Depois de algum tempo, muitos casais chegam a essa triste conclusão: não nos amamos mais. Será que faz sentido permanecermos casados? É a pergunta que muitos fazem diante de crises matrimoniais. Pessoas colocam na cabeça e acham que já não amam mais a outra pessoa por esses motivos que nós falamos: dificuldade de convivência, maus tratos, xingamentos, falhas de caráter em nós e em outras pessoas, o aparecimento de alguém mais interessante, né? E o diabo é especialista em usar esses argumentos, essas justificativas, para lançar a pessoa para fora do casamento, para fora do contexto familiar. Na verdade, muito do que se chama de amor entre parentes, esse amor mundano, né, é egoísmo, na verdade, disfarçado de amor entre parentes. O amor erótico, por exemplo, as pessoas confundem, ou romântico, busca apenas a autogratificação, a própria gratificação, e é direcionado por um coração egoísta, egocêntrico, que apenas busca os seus próprios interesses, apenas busca o prazer para si mesmo. Então, de modo consciente ou inconsciente, busca-se o prazer pelo prazer. É a nossa sociedade dos dias de hoje, uma sociedade hedonista, que busca o prazer pelo prazer. A felicidade para eles está na busca do prazer pelo prazer, a satisfação de si mesmo, ou o benefício que se pode obter através do outro. O outro não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que eu alcance os meus objetivos. Isso é instrumentalizar alguém,
é usar de maneira indevida, com motivações escusas, outra pessoa. Porque isso é algo pobre e insuficiente e jamais pode ser a base de um matrimônio ou de uma família que realmente quer ser feliz, quer ser abençoada pelo Senhor. Então esse ponto de vista errado faz com que em nosso século 20, 21, muitos casamentos desmoronem por falta de um fundamento sólido que realmente possa consolidar as famílias e os casamentos. Então, o primeiro fundamento, é claro, é o amor, mas não é esse amor que o mundo aí fora prega. Segundo, é a vontade comprometida. Deus nos fez para sermos responsáveis, nos deu uma vontade e a capacidade de tomarmos decisões. Quando um homem e uma mulher se casam, fazem um pacto mútuo, entre duas pessoas, empenham a sua palavra, a sua honra, a sua dignidade diante de testemunhos e diante de Deus, comprometem a sua vontade em viver unidos pelo casamento até que a morte os separe, e em toda e qualquer circunstância. Deus os faz responsáveis por essa decisão. Nós vemos claramente em Eclesiastes 5, de 4 a 5, em Malaquias 2, 14, Mateus 5, 37. Nem sempre podemos controlar os nossos sentimentos, presta atenção nisso, mas a nossa vontade sim. Os nossos sentimentos nem sempre a gente consegue controlar, mas a nossa vontade, a nossa decisão, nós temos poder, nós temos a volição. No centro da personalidade humana, dentro da alma do homem, segundo os teólogos, eruditos, os escritores cristãos, no centro da personalidade do homem está a volição, a vontade, o livre-arbítrio. E sobre ela nós temos controle sim. No decorrer dos anos, o casamento passa por períodos em que os sentimentos, infelizmente, vagueiam, flutuam, mas com Deus podemos nos manter firmes nesse compromisso. Se esse compromisso for sustentado com lealdade e fidelidade ao pacto, à aliança que foi feita no dia do casamento. Lembre-se disso, Deus é um Deus de aliança. Cristo é o nosso Senhor e a nossa vontade precisa estar sujeita à vontade de Cristo, à vontade de Deus, a palavra de Deus que revela a sua vontade. Se realmente temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não fazemos o que nos dá na telha, o que a gente quer, não seguimos o nosso libido, instinto, paixões, intuições, interesses, não. Nós seguimos realmente a vontade de Deus e a vontade de Cristo. Desse modo, mesmo quando passamos por momentos difíceis, a união matrimonial nunca estará em perigo, porque tem como fundamento sólido o amor de Cristo, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, e a vontade comprometida, consolidada através da aliança e do compromisso nupcial. O casamento é o que sustenta e dá estabilidade ao amor. Vou repetir, o casamento é o que sustenta e dá estabilidade ao amor. No casamento, nós vemos o amor, nós devemos, se no casamento houver como fundamento o amor sentimental, o amor-sentimento, a estrutura desse casamento será instável, volúvel, inconstante. Mas se no casamento nós tivermos o amor ágape, o amor filéu, o amor do tipo de Deus, o amor fraterno, o amor eros, debaixo da proteção do compromisso nupcial, com uma vontade comprometida, com compromisso e uma aliança diante de Deus e diante do cônjuge, aí sim esse fundamento, esse casamento será firme. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão, pastor, foi perseguido pelos nazistas, escreveu a sua sobrinha por ocasião do seu casamento. Preste atenção. Olha o que ele diz aqui, olha as palavras dele, que tremendo. Ele diz assim: não é o vosso amor que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o vosso amor. Quando o fundamento que sustenta o matrimônio é a vontade comprometida entre duas pessoas, a união se torna firme e sólida. Dentro desse limite, o verdadeiro amor aflora, cresce
e se torna estável. Como diz a palavra de Deus em Colossenses 3,19, maridos, amai a vossas esposas e não as trateis com amargura de coração. Tito 2,4, a Bíblia diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Deus não diz que os cônjuges devem permanecer unidos no casamento se é que se amam, mas que devem se amar se estão unidos pelo casamento. Deste modo, o amor está garantido e permanece, se torna consolidado e estável diante de Deus e diante do casal, da família e diante das pessoas. O verdadeiro amor, que deriva do termo grego, como nós falamos, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é pensar no bem do outro, é querer fazê-lo feliz, é negar-se a si mesmo, é dar, é oferecer-se, né? É suportar, é sacrificar-se, é perdoar. Esse tipo de amor, longe de anular o amor sentimental ou romântico, pelo contrário, purifica-o, santifica-o e estabelece e faz com que esse amor perdure. Como diz o livro de Cantares 4:10, que bela é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Cantares 4:10. Então preste atenção em tudo isso que nós falamos acerca do casamento. O fundamento do matrimônio não é o amor sentimental, mas o compromisso da vontade selado com um pacto. Nós falamos sobre o amor sentimental e o perigo que ele gera se for o fundamento do casamento, e também falamos da diferença entre duas pessoas que têm uma vontade comprometida, selada com o pacto nupcial. Aí sim, o fundamento desse casamento será firme. Vou terminar com essa frase do Dietrich Bonhoeffer: não é o vosso amor que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o vosso amor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Um beijo do pastor Giovanni. Curta lá a nossa página no YouTube, né, o nosso canal do YouTube, PR Giovanni. Compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Siga aí a nossa série de estudos sobre família e seja abençoado e agraciado pelo Senhor. Um abraço.